Pessoal, então essa aqui é a gravação da aula sobre derivadas parciais, tá? Disponibilizei já aí a nota de estudo, né? E a ideia de derivada parcial, ela é muito parecida, na verdade, com a ideia de derivada com derivadas de funções reais, né? Na verdade, você pode pensar até como uma espécie de aplicação das derivadas de funções reais. Bom, vamos começar pela definição, né, para a coisa ficar clara aqui. A ideia é a seguinte, então. Você tem aqui uma função real. Eu vou pensar que vou fazer tudo em duas variáveis, né, mas como a gente já viu as coisas, a gente faz normalmente em duas variáveis, porque fica mais fácil enxergar, fazendo interpretação geométrica, mas tudo que a gente está fazendo aqui vale de uma forma geral para funções de 3 e até mesmo de n variáveis. Aí a gente vai comentando isso ao longo do percurso aqui. Então vamos lá, né? A gente tem aqui. Deixa eu só ligar aqui de novo. Desligou. A gente tem aqui uma função, né, f, de um domínio de R2, né, em R, né, e aí você pega um ponto, digamos, AB, pertencente ao domínio. O que é importante que esse ponto esteja no domínio. Aliás, não necessariamente o ponto precisa estar no domínio aqui, né? Deixa eu fazer assim. Saiu de novo. Quer dizer, né, quando a gente está falando de funções, de limite de funções, não necessariamente o ponto precisa estar no domínio, né? Mas no caso aqui, como vocês vão ver na própria definição, é importante que esse ponto AB aqui esteja no domínio, né? Corrigindo. Então, lembrando aqui antes, né? Quando você estava com uma função real, você tinha uma função real, qual que era a derivada, digamos, de uma gelinha aqui, assim? Se você pega aqui uma função, uma hora vai funcionar aqui, tá, gente? Você pega uma função aqui, g', né, de x, lembrem da definição lá, né, de derivada. Era o limite, né, quando h tende a zero, de g de x mais h menos g de x, dividido por h. Né? Quando esse limite aqui existia, a gente dizia que essa função aqui era derivável, quando a gente falava de funções reais. Né? Agora a ideia aqui é mais ou menos a mesma. Né? Se você tem aqui uma função e tem um ponto no domínio da função, né, você quer definir agora o que significa a derivada da f com relação a uma das duas variáveis. Digamos aqui, por exemplo, com relação a x. A derivada com relação a x no ponto AB dessa função aqui vai ser igual a derivada, só um minutinho, saiu mais uma vez aqui, vai ser igual o limite, né? Quando h tende a zero, de f de x não, né? Aqui eu estou fazendo num ponto AB, né? Então, de a mais h, b, né, menos f de ab, daqui a importância do ponto está no domínio, né? Você precisa calcular o valor da função no ponto em questão, né, dividido por h. Né? Então, veja a semelhança aqui, né, das definições. O que mudou aqui para a função real e função de duas variáveis? Né? Mudou que você precisa fixar essa variável, esse ponto b aqui. Né? Ele está fixo tanto aqui quanto aqui, né, na definição. De forma análoga, se você quer definir agora a derivada parcial com relação a y, ou seja, fy de AB, então você escreve da seguinte maneira. Limite, quando h tende a zero, de f. Agora, ao invés de fazer esse deslocamento na primeira variável, né, ou seja, em a aqui,
a gente vai fazer ele em B, né? Então vai ser A, B mais H. Então é como se a gente estivesse fixando aqui não mais a variável A, né? Digamos a variável X, né? A primeira coordenada, mas sim a variável Y aqui, né? Então menos F de AB dividido por H, tá? Então essa aqui é a definição de derivadas parciais com relação a x e y, no caso, porque eu estou falando de uma função de duas variáveis, mas você poderia fazer a mesma coisa com 3, 4, 5 variáveis, né? De uma forma geral, o que você vai fazer é isso aqui. Deixa eu até escrever qual seria a definição geral, né? Você tem aqui uma f de x1 até xn, né? Igual a w, digamos, a derivada de f com relação ao xi aqui, num ponto, digamos, a1 até a n, vai ser o quê? O limite quando h tende a zero, de f de x1 até o xi, desculpa, é no a1 até a n, né? Então, de a1 até o ai, né? Mais h, né? Então, você vai fazer esse deslocamento justamente na iésima coordenada aqui, porque você está fazendo a derivada com relação ao xi, né? Então, até o an, né? Mais o f, faltou espaço aqui, né? Mas pensa que o f de a1 até a n, né? Tudo isso dividido por h. Então, essa seria a derivada de uma função de n variáveis, né? Então, você poderia pegar esse n igual a 3, igual a 4, igual a 5, né? Tanto faz aqui, né? Outra notação que a gente usa para derivadas parciais é essa daqui, ó. fx, né, que é a notação que a gente está usando, a gente vai também denotar por derivada da f com relação a x, assim. Então, o que muda aqui com relação à notação que a gente usava para... Aqui a gente muitas vezes usava para a função real dg dx aqui, né? Então, a diferença é esse d, né? A gente, ao invés de usar o d, a gente usa esse del, né? Esse d tortinho aqui, né? Então, del f, del x, aqui no caso, né? E para y a mesma coisa, né? Análogo. Fy igual a del f, del y, né? Claro, se a função aqui é de três variáveis, vamos pensar, né? Já que a gente falou de função de várias variáveis, vamos pensar uma função de três variáveis. De R3 em R. Aqui. Então, aí teria a derivada com relação a z também, né? E que pode ser denotada assim, ó, del f, del z. Bom, basicamente, as principais notações que a gente vai usar aqui nesse curso são essas. Tem outras aí, né? Que você vai acabar se deparando ao longo da vida, né? Tem várias notações diferentes. Várias não, né? Tem algumas outras aí, né? Às vezes usa o símbolo D, assim, né? Na frente. DUF, D, a variável aqui, né? Por exemplo, dxf também, às vezes é usado para denotar a derivada parcial com relação a x. Bom, então, vamos lá, né? Agora, vamos indo a nota de estudo aqui, né? Inclusive, vocês podem pegar a nota de estudo e ir acompanhando junto com o vídeo, se quiser. Eu acho que dá para fazer isso. É um jeito bom de acompanhar, né? De entender, né? Ou talvez ir fazendo suas anotações aí, né? Enquanto está assistindo esse vídeo, porque tem gente que precisa, que ajuda, né? Fazer anotações enquanto tá escutando algo, né? Para aprender melhor, né? Uma relação que eu queria mostrar para vocês aqui é que, na verdade, de fato, isso aqui é uma aplicação de derivada de função de uma variável. Por quê? Veja bem, né? Você define aqui, ó, g. Vamos pegar uma função f de duas variáveis, né? F de xy igual a z aqui. Sim. Se você define g de x igual a f de x b, ou seja, eu estou fixando b aqui nessa função f, que é de duas variáveis, ela vai virar uma função de uma variável, né? Quando você calcula o g' aqui, o que é g' de a derivada da g com relação a x? Por definição, é aquele limite que eu escrevi, né? O limite quando h
tende a zero de g de x. Quer dizer, vamos fazer aqui no A, só para ficar igual ao que eu escrevi antes ali. Vamos fazer o g' no A, né? Então, o g' no A fica como? É o limite, né, de A mais H menos g de A dividido por H, né? Mas esse limite aqui, reescrevendo ele usando quem é a g aqui, ó, g é igual a f de xb, né? Então vai dar o limite, quando H tende a zero, de f de A mais H, B, né? Menos f de AB, dividido por H. Percebem? Que você está percebendo que isso aqui é justamente a derivada com relação a x que a gente acabou de definir no ponto AB? Exatamente a mesma coisa. Então, você pode sempre pensar e isso de fato acontece, né? Que a derivada parcial da f com relação a x nada mais é do que a derivada de uma função de uma variável. Vocês já sabem fazer essas contas, né? E que função é essa de uma variável? É essa função aqui. É uma função onde você fixa a variável y e deriva com relação só à variável x, né? E analogamente, se você fizer definir aqui sei lá, um h de y igual a f de a y, assim, e fizer essa conta, né, calcular o h' de y, você vai ver que dá exatamente a derivada com relação a y, aqui da f. Saiu aqui mais uma vez. Deixa eu ligar aqui. A derivada com relação a y, né, da f no ponto AB, né? Se você, quer dizer, só corrigindo aqui, né? Se você calcula a derivada no ponto B, né? Então vai ser fy no A, B aqui, né? Então, por que eu estou dizendo isso, né? Por que é importante essa interpretação que a gente está fazendo? Não é interpretação, né? Essa relação entre derivadas de funções reais e derivadas parciais. Porque na prática, o que a gente faz é isso na hora de fazer o cálculo, né? Na hora que você quer calcular a derivada parcial de uma determinada função, você faz exatamente essa continha aqui. Você pensa nela como uma função real, onde ela depende só daquela variável em questão, né, que você está querendo derivar. Então, por exemplo, né, se você pega aqui vou fazer um dos exemplos aí que está na apostila, né? Você pega aqui f de xy igual ao seno de xy. Então, se você quer calcular fx, né, por exemplo, de xy, o que você tem que fazer? Né? Aqui eu não estou calculando num ponto específico, mas em um ponto qualquer, né? Num ponto, digamos assim, xy qualquer. Depois você pode aplicar num ponto AB específico, né? Você poderia calcular aquele limite, né? Claro que não vai ser simples, calcular limite é mais difícil do que calcular derivados, mas como eu falei para vocês, você pode pensar nessa função aqui, ó. Você pode pensar nessa função f aqui como sendo uma função só de x e deixando y fixo. Ou seja, eu penso no y como uma constante, né? Ou seja, né? Constante, né? Quando você pensa no y como uma constante, isso aqui é só um seno de uma constante vezes x, né? Então, a gente tem aqui a derivada do seno, a gente sabe que é o cosseno de x, y, vezes a derivada do que está aqui dentro, né? Se fosse o cosseno de x, só ia ser o cosseno de xy, né? Mas aqui eu tenho que usar a regra da cadeia. Como y é uma constante, vai ser vezes y, né? Isso aqui é o fx. E analogamente, você pode fazer o fy. Só que agora, para fazer o fy, quem fica fixo não é o y, né? Mas sim o x. Você vai pensar nessa função como uma função na variável y agora e fixar o x, né? Como sendo uma constante. Então, como é que vai ser aqui agora? A derivada do seno é o cosseno, né?
de xy, mais uma vez a regra da cadeia, só que agora a constante que está aqui dentro multiplicando o y é o x, então vai aparecer o x multiplicando aqui de fora, né? Então é simples assim, né? Você só precisa saber derivar funções de uma variável, né? Se você tivesse com mais variáveis, eu vou fazer só um caso aqui do outro exemplo, que está aí na apostila, que seria assim, ó, se você tem uma função com três variáveis, x, y e z, aí, digamos essa aqui, ó, exponencial de xy ln de z, né? Você está com essa função aqui. Quando você quer derivar, por exemplo, aqui com relação, sei lá, derivada com relação a y, né? Vamos derivar com relação a y, de x, y, z. O que você tem que fazer? Você tem que fixar tanto a variável x quanto a z. Essas variáveis estão fixas, tá? E essa aqui isso aqui vira uma função de uma única variável, que é da variável y. Então, como é que eu faço essa conta? Ó, a derivada, aqui ln de z é uma constante, então ele vai sair aqui como uma constante, né? Por quê? Por que é uma constante? Porque o z está fixo, né? E aí isso aqui vai ficar multiplicando o quê? A derivada dessa exponencial que está aí, só que com relação a y. A derivada da exponencial é a própria exponencial de xy. Só que tem que derivar essa função que está aqui dentro da exponencial, que é uma constante vezes y. Então, que constante que está multiplicando o y aí? É justamente a constante x. Claro que x não é uma constante, né, na função, mas quando eu estou calculando a derivada com relação a y, eu penso na função x, na variável x como sendo uma constante, né? Então, a derivada com relação a y vai dar uma coisa assim, né? X ln de z vezes exponencial de xy. Claro que agora, depois que você faz a derivada, você pode pensar nessa g como uma função também de x, y e z, né? Só na hora que você está fazendo o cálculo da derivada, por causa dessas contas que a gente fez aqui, ó, você pensa na sua função como sendo uma função de uma única variável. Então, na prática, é isso que você tem que conseguir fazer, né? Nesse primeiro momento aqui, né? Mas tem mais coisa, né? Uma coisa importante é a interpretação geométrica disso aqui, que eu explico aí também, né? A ideia é a seguinte, como a gente acabou de ver, o G' de A coincide com Fx de AB, digamos assim, né? Então, qual que era a interpretação geométrica que a gente fazia para a derivada de uma função real, né? Quando você pegava o gráfico dessa função, a derivada num determinado ponto era justamente o coeficiente angular da reta tangente naquele ponto, né? Então, sim, só lembrar do desenho, né? Você tinha aqui uma função g, né? E o gráfico era isso aqui, né? xy. E aí você pegava um pontinho aqui, digamos, A, né? E calculava a derivada. O que era a derivada? Era o coeficiente angular dessa reta aqui, né? Qual que era a equação dessa reta aqui? Y igual a... Vamos colocar assim, ó. F, aqui seria G de A, né? Então aqui, ó, seria Y igual a G', quer dizer, vou colocar primeiro o G de A aqui, G de A, né? Mais G' de X menos A, né? Não era uma coisa assim? Porque aí quando você... Essa aqui é a equação dessa reta, né? Então o G' no A, né, no ponto A, deixa eu escrever melhor isso aqui. Qual que é G' aqui, né? G' no ponto A, né, que é o ponto onde você está calculando a derivada, de X menos A. Essa era exatamente a equação da reta tangente nesse pontinho aqui, né? E veja, a minha derivada parcial com relação a x, ela é a derivada de uma função, então continua tendo exatamente essa interpretação aqui geométrica, né? A diferença aqui é que quando você olha para o gráfico da função f, ele não vai ser uma coisa no plano, né? Ele vai ser uma coisa aqui assim, ó. Deixa eu fazer esses eixos um pouco melhor aqui. Vai ser uma coisa assim. Então pensa que x, y, z, né? Está com uma função de duas variáveis, então você tem, sei lá, um gráfico assim da f, né? Esse aqui é o gráfico da f. Então, olha aqui. Aqui a gente está pegando
a gente está pensando na g de x como sendo f de xb, né? Ou seja, a gente está fixando o b aqui, né? Digamos que esse b aqui tá aqui, b, né? Quando você fixa o b, o que você está fazendo é pegando o plano y igual a b. Digamos esse plano aqui, ó. O plano que passa aqui em y igual a b. Então, o que vai acontecer quando você pega a interseção desse plano com essa superfície aí, que é o gráfico da função? Ele vai dar uma curvinha aqui, né? E essa curvinha aqui, quando projetada digamos aqui, talvez seria até melhor, nesse caso aqui, só para ficar melhor para interpretar isso, eu vou fazer uma mudança aqui no que eu escrevi antes. Vamos colocar em função da variável z aqui, ao invés de ser y, tá? Só para não confundir com o eixo y que está aqui embaixo, com esse eixo y aqui. Então, se a gente coloca aqui z, e aqui a gente coloca que z é igual a aquilo ali, né? Que seria a equação da reta. O que está acontecendo na prática aqui, né? Quando a gente pensa agora do ponto de vista da função f, do gráfico dessa função. O g é como se fosse a projeção dessa curvinha aqui, ó, dessa curvinha que eu desenhei vermelha aqui em cima do gráfico da função, lá no plano XZ, né? Seria essa curvinha aqui, ó, projeção dessa curva aqui lá no plano XZ, né? Digamos aqui. Essa curva azul aqui. E quando você faz isso aqui em cima de um ponto, digamos, AB, ou seja, você calcula a derivada aqui no AB, né, que seria esse pontinho aqui. Então, imagina que aqui no gráfico da função você está nesse ponto, né? E lá, quando você projeta esse ponto lá, é como se você estivesse aqui, ó, no A, né? No Azinho aqui. O que é o G', dado essa interpretação que a gente já tem aqui no caso de funções reais? O G' nada mais é do que o coeficiente angular dessa retinha que eu estou desenhando aqui, ó. Ou seja, Z igual a G de A, né, mais G' de A vezes X menos A, né? Ou seja, o G' é o coeficiente angular da reta cuja equação é isso daqui. Mas G', na verdade, é o fx de AB, né, como a gente já viu. Ou seja, você pode pensar no fx de AB como sendo exatamente o coeficiente angular daquela reta que eu desenhei, preta, aquela reta preta ali, né? Mas a gente poderia pensar também essa reta aqui no próprio espaço, né? Não precisava ser a projeção naquele plano. A gente pode pensar nela aqui, deslocada para cima do gráfico da função. Então a gente pode pensar como sendo uma reta tangente ao gráfico da função no ponto ABF de AB, que é esse pontinho aqui, ó, né? Veja, se a gente for olhar a equação, a parametrização dessa retinha aqui, dessa reta aqui, no plano XY, a gente teria uma coisa assim, né? O x igual a t, digamos, e a coordenada z, a última coordenada aqui, né, como sendo g de a mais g' de a vezes t menos a, né? Agora, se você quer pegar isso aqui seria a parametrização dessa reta aqui, ó. Agora, se você quer pegar a parametrização dessa reta aqui, ó, no espaço, como é que você escreveria isso, ó? R de t, né, igual a coordenada x aqui, o que está acontecendo com ela? Você pode deixar ela variando, t, né? Porque você está variando aqui em cima do x, ó. O que está fixado é o y igual a b. A coordenada y, então, é sempre b, né? A coordenada z vai ser justamente a equação dessa retinha aqui, né? Só que eu vou trocar g' por f, g'. Eu posso trocar justamente por fx de ab, né? Porque eu quero uma coisa em função da f, o G' do A, né? E o G de A, né, que seria esse pedacinho aqui, ó, eu posso trocar justamente por aqui, ó, G de A é igual a F
de AB. Né? Então, como é que fica aqui a última coordenada? F de AB mais fx de AB vezes a coordenada x, né, que é t, menos a. Né? Ou seja, é justamente a reta que é tangente ao gráfico da função, né, tá paralela aqui ao plano XZ, né? Ou você pode simplesmente pensar assim, é a reta que é tangente à curva z igual a f de xb, né? Isso aqui é tangente a essa curva aqui no ponto. Qual ponto que ela passa ali? Passa pelo ponto A, B, F de AB. Justamente quando você, com essa parametrização que é justamente quando você pega T igual a A, né? Você está em cima do ponto AB, F de AB. Né? Seria esse pontinho aqui, ó. AB, F de AB. Então, é a reta que passa pelo ponto AB, F de AB e é tangente ao gráfico da função, né? Na verdade, é tangente a essa curva aqui, né? Porque você tem uma infinidade de retas, você poderia pegar várias retas aqui passando por esse ponto, né? Tangente ao gráfico da função. Tem uma infinidade aqui. Mas só tem uma que vai passar, que vai ser tangente a essa curva aqui. Então, essa interpretação geométrica ela é importante e ela funciona da mesma maneira quando você pensa, quando você pega a constante, né? Você pega a constante aqui, ó, vou fazer o desenho aqui para pensando em a constante. Agora, não mais x, mas não mais o y, a coordenada y constante, mas agora a coordenada x constante, né? Então vai ficar assim: x, y, z, né? Você tem aqui o gráfico da função g de f, né? Você pode pegar aqui, digamos assim, a aqui, x igual a constante, então você vai ter um plano aqui assim, ó. Você vai ter a interseção desse gráfico aqui com esse plano. Então vai dar uma curva assim, né, aqui em cima do gráfico da função. Né? E aí se você pega um pontinho B aqui e olha para o... Deixa eu desenhar melhor isso aqui que ficou estranho, né? Vou pensar assim, ó. Então esse plano aqui é o plano que... O plano x igual a, né? X igual a. E aqui é a interseção desse plano com o gráfico da função. Né? Então se você pega aqui esse pontinho... Estou fazendo a mesma conta ali que eu fiz ali, né? Mas agora pensando no x fixado, né? Não no y. Você pega esse pontinho aqui, ó, você tem esse ponto aqui que é o ponto A, B, F de AB também, né? Como você tinha lá. E você vai ter uma reta que é tangente ao gráfico dessa função aqui, nesse ponto, né? Nesse pontinho aqui. E aí o que você pode fazer? Você pode parametrizar essa reta da seguinte maneira, ó. A parametrização nesse caso aqui vai ser quem está fixado agora é o x igual a A, né? O y você deixa ele livre, igual a t, né? E a última coordenada, que é justamente a equação dessa retinha vermelha aqui, né? Vai ser f de AB mais fy agora, né? Porque você vai deixar o y variando e fixar o x igual a A, né? Fy no ponto AB, né? Vezes a coordenada y, que é t, agora menos b. Quer dizer, quando você está com t igual a b, você quer justamente que você esteja em cima do ponto ABF de AB, né? Que aí t igual a b vai fazer zerar esse pedacinho aqui, né? É igual a zero quando t igual a b. Né? Então, a gente tem essa parametrização. Então, a interpretação geométrica para essa derivada parcial pode ser justamente a interpretação de que ela no caso da derivada com relação a y, né, ela vai ser o coeficiente angular da reta que é tangente à curva f de a y igual a z, né?
no ponto, e a reta tangente, né, a essa curva no ponto AB, F de AB, né, de AB. Então essa é a ideia, né, da interpretação geométrica, tá tudo escrito aí, com bastante cuidado. Vamos fazer um exemplo disso, né? Então a gente poderia, se eu peço aqui para você, por exemplo, um exemplo que eu dou aqui na apostila, se eu peço para você encontrar aqui, dado uma função aqui, f de x, y. Claro que essa interpretação só funciona para funções de duas variáveis, tá? Quando você tem funções de três variáveis, você não faz nem sentido escrever o gráfico dela em R3, né? Está em R4 o gráfico. Então você tem aqui, você pega essa função aqui, ó, menos 2y ao quadrado, tá? E aí eu te peço o seguinte, ó, encontre as equações paramétricas das retas, vou fazer só de uma delas, né? Encontre a equação paramétrica da reta tangente ao gráfico de f no ponto, então vou pegar o ponto aqui, vou escrever no ponto 0, 1, menos 2, né? Que está no plano, digamos, vou colocar assim, no plano x igual a zero. Vamos pegar assim, no plano x igual a zero. Ali eu peço para fazer, no exemplo que eu dou, eu faço as duas, né? No plano x igual a zero e no plano y igual a 1, né? Então, no plano x igual a zero, seria justamente esse segundo caso que a gente fez aqui, ó. Que eu estou fixando o x igual a zero, né? Aqui no caso o a igual a zero, né? Nesse caso. E eu quero que você encontre essa equação aqui, paramétrica, que é a equação que é tangente ao gráfico, mas está no plano y igual a zero. Né? Que é o equivalente a dizer que é a equação tangente ao gráfico da função sobre a curva x, sobre a curva f de a y igual a z, né? F de 0 y igual a z, mesma coisa, né? Porque eu estou fixando x igual a zero, né? Quando eu pego essa curva aí. Então, qual que vai ser a equação nesse caso aqui? Vai ser a parametrização, né? Vai ser R de t igual a x, eu estou fixando igual a zero, né? Y, eu vou deixar variando, né? Eu quero que ela passe pelo ponto 0, 1, menos 2, que seria, isso aqui é justamente o f de 0, 1, tem que ser, tá? Que senão não vai estar sobre o gráfico da função, né? Calcula aqui, porque você vai ver, ó, x igual a 0, vai ficar 0 mais 0, menos 2 vezes 1, né? Então vai dar menos 2, né? Então, f, eu vou colocar aqui assim, né? Só para a gente relembrar da própria parametrização, né? Então seria f de 0, 1, mais fy, aqui, né? Porque é o x que está fixado, desculpa, fy de 0, 1, né? Vezes t menos, qual que é o ponto aqui? Quando eu pegar o y igual a 1, eu quero que seja o menos 2, né? Então vai ser t menos 1 aqui, né? Que eu estou na variável y. Né? Então, só reescrevendo aqui, né? Colocando os valores já, vai ser 0, t, f de 0, 1 vai ser menos 2, é só você fazer a conta, mais quem que é a derivada da f com relação a y aplicado no ponto 0, 1? A gente tem que calcular, né? Vamos calcular, depois a gente volta lá e escreve. fy no ponto 0, 1 é igual. Aliás, deixa eu fazer o fy primeiro aqui, né? Senão eu vou ter que fazer duas contas ao mesmo tempo. Então, a derivada do f com relação a y, da f com relação a y é... Esse primeiro termo aqui é zero, né? Porque não depende de y. Esse segundo aqui, x é constante, então só vai cair o 3 multiplicando. E nesse último aqui não tem x, só tem o y, vai cair o 2 multiplicando. Vai ficar 3x quadrado y quadrado menos 4y, né? É igual a 3x quadrado y ao quadrado menos 4y, né? Então isso aqui implica que fy que aqui no caso que a gente quer saber é o 0, 1, né? É igual a, quando x é igual a zero ali, zero o primeiro termo, o segundo vai ficar menos 4, né? Então, como é que vai ficar aqui? Menos 2 mais menos 4, então vou colocar já menos 4, vezes t menos 1.
essa é uma parametrização para essa reta aí. A gente já viu, né? Estudamos parametrizações de curvas, tanto no espaço como no plano, né? E a gente já viu que essas parametrizações aí, você tem várias, né? Parametrizações possíveis para uma mesma curva, né, no espaço. Bom, então, essa aí seria a interpretação geométrica, né? Mas é importante a gente falar também que você não precisa ficar preso, né, à definição de derivada só em uma variável, né? Você pode, como eu comentei antes aqui, né, uma vez que você deriva essa função aqui, ó, deixa eu até colocar aqui, uma vez que você faz essa derivada aqui, ó, nesse exemplo aqui, né, gy aqui, de x, y, z, isso aqui continua sendo uma função de x, y e z. Então você pode derivar parcialmente, né, calcular a derivada parcial com relação a alguma das três variáveis de uma derivada parcial, né? Uma coisa que eu não comentei aqui, mas é importante, né? Claro que nessa definição aqui, ó, que a gente fez aqui no começo, essa aqui, eu vou dizer que fx por exemplo, aqui, eu vou dizer que fx é a derivada parcial no ponto AB, se o limite existe, tá? Porque você pode dar infinito, né? Você vai calcular um limite, pode explodir, dar infinito, não faz sentido dizer que isso é a derivada parcial. Então, como é para os casos em que o limite existe, você obtém uma nova função, né? Que vai depender dessas variáveis aqui, ó. Você pode colocar x no lugar de A, y no lugar de B, vira uma função de x e y também. Então, o importante aqui, nessa última parte aqui, uma vez que você tem que, por exemplo, f de x, vamos fazer um caso só aqui, né? Você tem aqui fx de xy é, na verdade, uma função h de xy, você pode, sei lá, calcular hx, né, de xy. Não, né? Você pode calcular aquele limite e ver se existe essa derivada hx, né? E aí a gente vai denotar isso aqui por f de x, xy, se o limite existir, né? E por outro lado, você pode calcular também o hy, porque isso aqui também é uma função de y, né? Xy. Então você pode denotar isso aqui por f x, né? A derivada da f aqui, digamos, com relação a y, né? De xy, que na verdade a gente escreve de forma mais simplificada assim, f de x, y, xy. Então, desde que essa função aqui tenha derivadas parciais, essa h de xy, eu posso definir, né, as derivadas parciais de segunda ordem, né? Isso que seriam as derivadas parciais de segunda ordem. Então, claro, né, eu posso, uma vez que eu calculo as derivadas parciais de segunda ordem, eu posso calcular também as de terceira ordem, porque eu posso derivar tanto isso quanto isso com relação a x ou y, novamente, né? E outra coisa, essas aqui não são todas as derivadas parciais de segunda ordem, né? Eu tenho outras aqui, né? Que seria, por exemplo, o f de y, seria outra, né? Que também é uma função de x, y. E o f, aqui eu fiz x, y, mas eu posso fazer primeiro com relação a y e depois com relação a x. XY. Essas seriam as derivadas de segunda ordem, então. Uma coisa importante aqui também, né, é você prestar atenção na notação, porque a gente introduziu duas notações, né? Uma é essa aqui, né? F de x e a outra é essa aqui, né? df dx, né? Se você quer fazer a derivada de segunda ordem, por exemplo, fx, a gente vai denotar assim, ó. Derivada da f com relação a x ao quadrado aqui, né? Mas se você, por exemplo, faz aqui fxy, aí é aqui que você tem que tomar cuidado. Você denota assim, ó, derivada ao quadrado também, que é a segunda ordem agora, de f. Aqui, ó, quando é xy, primeiro você derivou com relação a x e depois com relação a y, né? E nessa notação, o que você faz primeiro fica mais à direita. Então, dx, dy. Né? Por que isso? Por que, que a gente escreve... Por que, que fica invertido, né? Aqui fica primeiro o y, depois o x. Porque nessa notação, você pensa nisso aqui, ó.
na notação do lado de cá, né, do lado da esquerda aqui, você pensa nisso aqui como sendo isso, ó. Você deriva primeiro com relação a x e depois deriva com relação a y. Então, os subíndices você sempre coloca do lado direito aqui. Por isso que aparece primeiro o subíndice que você derivou primeiro e depois o subíndice que você derivou em segundo lugar, né? Agora, nessa aqui não. Você sempre coloca a notação de derivação à esquerda, né? É como se você estivesse fazendo isso aqui, ó. Você deriva com relação a y, qual função? A função derivada da f com relação a x, né? Então, quando você tira esses parênteses aqui, né? Quando você tira esses parênteses e joga tudo para lá, vai ficar o del duas vezes aqui em cima, por isso del quadrado. E aqui primeiro o del com relação a x mais a direita e o del com relação a y mais a esquerda. Você tem que tomar um certo cuidado com essa notação, porque nem sempre essas derivadas mistas aqui, né, essas derivadas são iguais, né, quando você inverte essa ordem aqui, né. Se você inverter essa ordem, nem sempre as derivadas continuam iguais. Apesar de que no nosso contexto aqui, do cálculo 2, a maioria das vezes isso vai acontecer, né? As derivadas parciais vão ser de segunda ordem, vão ser iguais, né? Permutando os... Na verdade, as derivadas de parciais de ordem n, né? Se você pega com a mesma quantidade de derivadas com relação a x e com relação a y, não importa a ordem em que você faz essa derivação, vai dar sempre a mesma coisa se você tiver sob certas condições, né? E as condições aí são justamente as condições do teorema de Clairaut, né? Que é o teorema que eu quero falar agora, né? Basicamente, então essa parte aqui de derivadas de ordem superior eu vou deixar vocês estudarem aí com mais cuidado, eu só quis comentar mesmo, né? Que é natural essa definição, né? Mas talvez o que a gente tem de mais importante aqui, né, nessa parte, é esse teorema, né, que a gente chama de teorema de Clairaut, acho que é assim que fala mesmo. Ele vai dizer o seguinte, né, que a derivada da f quadrado aqui, inclusive tem que corrigir nas nossas de aula que faltou o quadrado, derivada da f com relação a x com relação a y, na verdade é igual à derivada da f com relação a y e depois com relação a x. Desde que, né? Ou seja, se você tem que as derivadas fx e fy, quer dizer, o de Clairaut você tem que supor que as próprias derivadas de segunda ordem, fxy e fyx, são contínuas. Essencialmente é isso, tá? Estou colocando o teorema de forma resumida, né? Mas se você tem que essas derivadas são contínuas, mais precisamente você só precisa que, se você quer fazer isso aqui num ponto AB, tá? Quer dizer que essas coisas são iguais num ponto AB, basta que elas não precisam ser contínuas em todo o domínio, digamos assim, basta que elas sejam contínuas, essas derivadas de segunda ordem, mistas, né? Basta que elas sejam contínuas em uma regiãozinha ali que contém o ponto AB. Pode ser bem pequena essa região, inclusive, né? Aí você já garante que no ponto AB essas derivadas vão ser iguais. Mas colocando uma condição mais geral aqui, né, mas querendo dizer isso, né, com essa condição, é que se você tem que as derivadas de segunda ordem são contínuas, né, para ficar mais fácil a gente memorizar, então você tem que as derivadas mistas coincidem, né? Eu não vou demonstrar esse teorema aqui, né, para não fazer um vídeo muito longo, mas eu acho que no livro, talvez do Thomas ou do Stuart, vai ter pelo menos a ideia dessa demonstração aí, né? Bom, aqui que eu me lembro, a gente precisa aplicar o teorema do valor médio aqui para funções reais para conseguir fazer para justificar isso daqui, tá? Mas ao invés de fazer a demonstração, eu vou só fazer um exemplo aqui para finalizar esse vídeo, né? Então, o exemplo que eu quero fazer aqui é o seguinte: você tem duas funções aqui, digamos, quer dizer, você tem aqui que fx igual a x, y, ou melhor, deixa eu colocar assim, né? Pergunta é: existe f tal que fx de xy
é igual a x mais 4y e fy de xy é igual a 3x menos y? É uma pergunta, né? Existe? Existe uma f aqui, uma função f contínua e tudo mais, que vai satisfazer isso, que as suas derivadas parciais são dadas dessa forma aqui, né? O teorema de Clairaut serve para a gente testar isso, porque se existir essa f, o que vai acontecer? Quando eu calculo essas derivadas mistas aqui, né? Inclusive eu posso posso escrever isso aqui, sim, a gente vai acabar usando mais essa notação aqui, né? xy é igual a f de yx, né? Se existir essa função, aplicando o teorema de Clairaut, isso aqui vai ter que ser igual, as derivadas mistas vão ter que coincidir, né? E eu sei o valor das derivadas dessas funções aqui com relação a x e com relação a y, né? Então, a conta que você faz aqui para verificar isso é a seguinte, ó. Se existe f, satisfazendo essa propriedade, né? Então, a gente sabe pelo teorema de Clairaut, né? A gente tem o quê? Que fxy é igual a fyx, né? Mas quem que é f de xy? F de xy é pegar a derivada com relação a x e derivar com relação a y. E a derivada disso com relação a y é o quê? 4. E por outro lado, o que é a derivada de yx? Fyx. Ou seja, a derivada parcial da função fy com relação a x. Vai ser a derivada disso com relação a x. O que é? Aqui é constante, o y é constante, né? Para a gente aqui, só importa que está multiplicando x, então vai dar 3. Então, o que a gente chega? Se a gente supõe que existe essa função, então 4 tem que ser igual a 3. 4 é igual a 3? Óbvio que não, né? Isso é um absurdo. Isso aqui é um absurdo. E o que fez a gente cair nesse absurdo, né? Chegar nesse absurdo? Justamente a suposição que a gente fez. A gente não sabia se existia essa f. Quando a gente supôs que ela existia, a gente caiu num absurdo, né? Então a gente prova assim por contradição, né? Porque você chega numa contradição ao supor que essa f existe, então ela não pode existir, né? Então por absurdo, né? Ou por contradição, né? Por contradição, f não existe, né? Então é isso, pessoal. Aí estudem as notas aí, né? E em breve eu disponibilizo aí um vídeo sobre plano tangente e diferenciabilidade. Bom, até mais. Vou interromper a gravação agora.